Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês irão assistir a nossa videoaula. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, Estado e Religião, certo? Capitanias hereditárias, né? Temos em destaque nesse capítulo. O que fazer para administrar o território colonial? Temos aí uma linda imagem, né? Essa imagem nós podemos fazer uma leitura dela sobre o quê? Sobre a fé, né? Como o capítulo mesmo diz, uma figura extremamente religiosa, né? Início da administração colonial. Por não dispor de recursos suficientes para investigar na colonização, o governo português, ele transferiu a tarefa a particulares, né? Em 1534, o rei Dom João III, né, ordenou a divisão do território da colônia em grandes proporções de terra, 15 capitanias ou donatárias, e as entregou a pessoas que possibilitaram ao empreendimento capitões ou donatários. Aí ao lado vocês veem essa imagem de Dom João III, né, a imagem dele, né, do rei daquela época, certo? Nomeados pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da capitania, certo? Com sua morte, a administração passava pelos seus descendentes, daí, capitania hereditárias. Olha aí que belíssima imagem, né? Daquela época ainda. Retrata aí o que é escravidão, né? E muitas outras leituras sobre essa imagem nós podemos fazer, né? De acordo com o decorrer do conteúdo desse capítulo, certo? Temos aí a administração portuguesa, né? Esse mapa está relatando as capitanias hereditárias no ano de 1534, como era feita essa divisão, né? E temos também destaque, né, durante essa divisão dessas capitanias hereditárias no ano de 534, que surgiram os direitos e deveres dos donatários, carta de doação e carta floral, certo? Desses direitos, né, o que nós podemos destacar é criar vilas e distribuir terras a quem desejasse pudesse cultivá-las, exercer plena autoridade judicial e administrativa. Também temos outro direito, né, por meio da chamada guerra justa, escravizar os indígenas, né, considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. E por último, nós temos em destaque receber a 20ª parte, que é só 5% dos lucros sobre o comércio do pau-brasil. E deveres, né, dessas capitanias, quais eram? Era assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros em todos os produtos da terra, 1/5 dos lucros sobre os metais e as pedras preciosas que fossem encontrados, né? E o monopólio da exploração do pau-brasil, quer dizer, que esses direitos era justamente o quê? Para permanecer o poder, né, centralizado de quem? Da coroa, né, do rei. Capitanias hereditárias, temos aí mais um mapa, né, com a divisão. Aí nós temos duas cores que estão em destaque, né? A cor verde, que é justamente as terras pertencentes a Portugal, você vê que é quase todo o território brasileiro, né? E as terras pertencentes à Espanha, né? Que é pouca parte mesmo desse território brasileiro, né? O que nós podemos destacar com os problemas com o sistema de capitanias? A falta de recursos, né, dos donatários, as revoltas dos povos indígenas, isolamento das capitanias e dificuldades com a lavoura. Temos aí duas imagens, uma que é a Fundação de São Vicente e a outra uma imagem que é do território de Pernambuco, né, daquela época. Temos também resultados positivos que foram, né, lançadas as bases de colonização, formaram-se os primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, Ilhéus, Olindas e Santos. E temos também outro destaque positivo nos resultados. Preservou a posse das terras
e foram reveladas as possibilidades de explorações econômicas da colônia com o início do cultivo da cana-de-açúcar. Do governo geral, né? O governo geral ele buscava de centralização administrativa. Em destaque nós temos o governador geral, funcionário do governo que daria ajuda aos donatários e interferiram mais indiretamente na colonização do Brasil. Coexistiu também com as capitanias hereditárias até 1759, onde o território passou a ser administrado pelo governo geral. Temos também destaque a sede, que era a capitania da Bahia, pois a capitania localizava-se em um ponto central da costa que facilitava a comunicação com as demais capitanias. Ali foi erguida a primeira capital do Brasil, Salvador, cujas obras de construção tiveram início no dia 1º de maio de 1549, em um território elevado, de frente para o mar, a fim de facilitar a defesa militar. Regimento do governo geral, nós podemos destacar, Qual o papel dos governadores gerais? Em geral, era defesa da terra contra ataques estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos, apoio à religião católica e à luta contra a resistência indígena. Tinham funções os militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Contavam com 3 auxiliares: ouvidor-mo, provedor-mo e capitão-mo. Tiveram problemas como, dificuldade de comunicação, oposição de poderes e interesses locais, que eram justamente homens bons e homens de posse. Primeiro governo geral, nós podemos destacar aí Tomé de Souza, Alguns acontecimentos relevantes em sua gestão. Por exemplo, a fundação de Salvador, primeira cidade capital do Brasil, em 1546. A criação do primeiro bispado brasileiro em 1551, chefiado pelo bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Temos também a implantação da pecuária e o incentivo ao cultivo da cana-de-açúcar. Temos também a organização de expedições para penetrar no interior à procura de metais preciosos, porém aconteceu, mas sem sucesso. E com ele vieram 6 jesuítas chefiados pelo padre português Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar os indígenas. Projeto de aculturação dos indígenas, nós podemos destacar os jesuítas, que faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes das sociedades católicas europeias e não aceitavam ou compreendiam diversos elementos das culturas indígenas e que se expressavam em aspectos como a nudez, a poligamia, a antropofobia e as crenças próprias. Reuniu os indígenas em aldeamento ou aldeias. Temos aí a imagem do padre, Manuel da Nóbrega, linda imagem que retrata aquela época, Segundo o governo geral, nós temos em destaque Duarte da Costa, temos o padre José de Anchieta, temos 2 imagens aí, do tempo do colonialismo. Terceiro governo geral, alternâncias, que estão o quê? Centralizações, unificação e descentralizações administrativas, que era a divisão do governo, Centralização, certo? O padroado, era um acordo entre o Papa e o Rei, que estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à Igreja. Gente, essa foi nossa aula de história, Uma boa tarde, fiquem com Deus, se Deus quiser.